Meus amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. É motivo de grande alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para nós falarmos de Jesus, para nós falarmos do seu amor, para nós falarmos do que Ele já fez pelas nossas vidas, para nós falarmos do único que pode nos salvar, daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar desse Jesus, né, meus irmãos? Esse Jesus que é maravilhoso, que é misericordioso e que nos ama. Meus irmãos, nessa noite nós vamos demorar um pouco, pelo menos uma meia hora, para nós falarmos a respeito do tema Seguindo Jesus. É um tema onde nós vamos falar sobre muitas coisas a respeito da nossa vida espiritual, da nossa vida cotidiana, e vamos parar um pouco para refletir sobre como está a nossa vida com Jesus. O nosso texto base está lá em Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16, verso 24 ao 26. Irmãos, me perdoe que eu estou com a garganta um pouco ruim, tá? Às vezes eu estou tomando uma água, ou tá dando uma tossida para dar uma limpada na garganta, mas isso não vai impedir da gente falar de Jesus, amém? Mateus 16, 24 ao 26, vai falar assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. Pois que aproveita o homem perder a sua alma? De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? É somente até aqui nossa leitura? Meus irmãos, Jesus, aqui, foi Ele quem disse essas palavras para os seus discípulos. Então, nessa introdução, nós vamos ver que essa palavra, mesmo que foi dita para os discípulos, nós podemos contextualizar ela, trazer para os nossos dias atuais. Irmãos, nós vivemos em dias onde o tempo virou dinheiro. Hoje o tempo é escasso. Muitas pessoas trabalham e não tem tempo, talvez para sua família, talvez para Jesus. Muitas pessoas não têm tempo nem mesmo para elas. E nós vamos ver, meus irmãos, que isso é um mal que tem atingido a maioria das pessoas. A maior parte das pessoas passa o dia no trabalho. Se você pegar, por exemplo, existem pessoas que entram no seu trabalho às 6 da manhã, saem às 6 da tarde, aí vai chegar em casa, já vai estar cansado, muitas vezes vai tomar um banho, e vai dormir, vai jantar, a pessoa vai querer descansar. E assim vai ser essa rotina até o fim de semana. Aí chega no fim de semana, a pessoa quer descansar. Chega sábado à tarde, quer dormir, quer sair um pouquinho com a família. Domingo acorda um pouco mais tarde, almoça na casa de algum parente.
descansa o resto da tarde, e à noite vai dormir, e na segunda-feira começa aquela mesma rotina de sempre. Então muitas pessoas hoje, meus amados, não têm mais tempo para elas mesmas. E quando nós paramos para falar a respeito do tempo, o tempo do lado espiritual também passa. Se hoje nós estamos, um exemplo, eu tenho 27 anos, daqui um ano eu tenho 28, daqui a pouco eu estou com 50. Se eu viver nessa rotina, igual eu falei, dia após dia, trabalho, casa, sem ter tempo para outras coisas na minha vida, vai chegar uma época que onde eu vou estar velho e o tempo espiritual também passou. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes nós aplicamos a nossa vida somente às coisas da terra. Nós damos valor às coisas que são passageiras e esquecemos do que é eterno. Nós gastamos muitas vezes o nosso tempo com coisas que perecem e nos esquecemos das coisas que são eternas e que permanecem para sempre. Um exemplo, existem pessoas que se desgastam e desgastam atrás de estudar para ter uma vida melhor, para poder possuir bens materiais, para poder viver uma vida mais tranquila. E nesse decorrer da vida, nessa corrida financeira, muitas vezes a pessoa ela se esquece da sua vida espiritual. Se esquecendo, meu irmão, que nós não temos a garantia de que chegaremos até os 80, 90, 100, 120 anos. Tem um ditado que fala que para morrer basta estar vivo. E se não me falha a memória, o livro de Tiago vai falar, eu vou até abrir aqui, o livro de Tiago vai falar assim, o que é a nossa vida? Ela é como um vapor. Eu quero ler para os irmãos, os irmãos compreenderem. Livro de Tiago, no capítulo 4, o verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Nós muitas vezes, meus irmãos, nos esquecemos que essa vida é passageira e que tudo um dia aqui na terra, para nós, acabará. E nós acabamos gastando o nosso tempo, a nossa saúde, acabamos muitas vezes gastando o tempo que deveríamos dedicar ao Senhor com coisas que passam, com coisas que não têm serventia alguma para a nossa vida. Ganhei da minha esposa, meus irmãos, a canequinha do canal. Minha esposa é uma bênção na minha vida. E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar essa noite. É sobre seguir Jesus. É sobre você saber diferenciar o que é material do que é espiritual. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós temos que entender que nós somos seres eternos em corpos passageiros. E que os ensinos de Jesus vão muito além do que nossa mente é capaz de entender. Muitas vezes nós achamos que as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, são somente para essa vida terrena. Paulo, certa vez, ele vai falar assim: se eu esperasse de Jesus somente nessa vida terrena, foi o que Paulo quis dizer, eu era o mais miserável dos homens. E assim, meus irmãos, é o ser humano no dia de hoje. Muitas pessoas esperam no Senhor somente nessa vida. Pessoas buscam a Jesus,
Pessoas procuram a Jesus somente no momento da angústia, somente no momento em que precisam de algo da parte de Deus, se esquecendo que a maior necessidade do ser humano é a salvação. E as pessoas vão até Jesus e muitas vezes elas alcançam a bênção, muitas vezes alcançam o que procuravam, e muitas vezes as pessoas simplesmente viram as costas para Jesus. Um exemplo bíblico: certa vez Jesus curou 10 leprosos e disse para eles: olha, vai até o sacerdote, oferece o sacrifício que é necessário oferecer. Enquanto eles estavam indo, eles foram curados da lepra. Mas somente um dos 10 leprosos voltou até Jesus. Ele voltou e adorou Jesus e agradeceu pelo milagre. E quando ele chegou até Jesus, Jesus falou assim para ele: onde está o resto? Aí ele disse: só eu voltei. Aí Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Aquele homem, meu irmão, ele recebeu uma cura física para o seu corpo caído, para o seu corpo humano, mas acima de qualquer coisa, de qualquer cura, acima de qualquer coisa, ele recebeu também a salvação. Coisa que aqueles outros 9 que não voltaram não receberam. A Bíblia não cita isso. A Bíblia cita que dos 10 que receberam a cura, somente um voltou, e esse um que voltou até Jesus para agradecer ele, foi salvo. E muitas pessoas agem assim. Muitas pessoas buscam Jesus, não por quem ele é, não pela salvação, não pelo real motivo, mas simplesmente pelo fato de se beneficiar atrás de um milagre, atrás de uma porta aberta, atrás da prosperidade, essa maldita teologia da prosperidade que tem, infelizmente, se infiltrado no meio cristão. E muitas pessoas têm ido por esse caminho enganoso. E elas se esquecem, meus amados, do bem mais precioso que nós temos, que é a vida eterna. E quando nós falamos de seguir a Jesus, logo nós lembramos do reino de Deus. Jesus falou muito acerca do reino de Deus. Os evangelhos é recheado de ensinamentos de Cristo falando sobre o reino de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós limitamos o reino de Deus a uma coisa material, a uma coisa terrena. Mas olha o que Jesus falou no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, verso 20 e 21. Jesus foi interrogado pelos fariseus. Os fariseus perguntaram assim: quando, Senhor, havia de vir o reino de Deus? Eles perguntaram para Jesus quando que viria o reino de Deus. Os fariseus esperavam um Messias, um Redentor, que livrasse ele das mãos dos romanos e que estabelecesse novamente aquele Israel das épocas de glória que teve na terra. Mas olha qual foi a resposta de Jesus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, não é algo visível. Nem dirão, ele está ali ou está lá, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é invisível, meus amados. O reino de Deus se baseia em Jesus Cristo, e ele é invisível. É por isso que Jesus vai falar: o reino de Deus está entre vós. Era Jesus. Aí Paulo vai confirmar essa afirmação de Jesus no livro de Romanos, no capítulo 14 e o verso 17. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai falar. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, meus amados, o reino de Deus é um reino espiritual. E muitas pessoas confundem.
Muitas pessoas elas confundem o reino de Deus. Para nós compreendermos os ensinos de Jesus, é necessário, meus amados, nós olharmos com olhos espirituais, para nós compreendermos os discípulos, para eles compreenderem o que Jesus ensinava através das parábolas. Era necessário algo mais. Muitos fariseus, muitos judeus, muitas e muitas pessoas ouviram os ensinamentos de Jesus, mas não compreendiam. Porque é necessário, para aplicarmos em nossa vida os ensinamentos de Cristo, trazermos para o lado espiritual. Ver qual é a mensagem que Jesus quer passar. João, eu vou usar bastante a Bíblia hoje, meus irmãos. João, no capítulo 14 e no verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Meus irmãos, é necessário o Espírito Santo agindo em nossa vida, para que quando lermos e ouvirmos a palavra do Senhor, nós possamos compreender ela. O reino de Deus, meus amados, como já falamos, é espiritual. E ninguém melhor do que o Espírito Santo, aquele que, segundo a Bíblia, habita em nós, para nos trazer a luz das Escrituras, para nos trazer a compreensão do que a palavra de Deus quer dizer. Meus irmãos, então quando Jesus vai falar assim, então disse a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós vamos dividir esse versículo em 4 partes. Primeiro, Jesus estava falando para os seus discípulos. Mas nós podemos aplicar essa palavra em nossa vida nos dias de hoje. O mesmo convite que Jesus fez para os discípulos, Ele faz para nós nessa noite. Jesus vai começar assim. A primeira divisão do versículo que nós vamos fazer é a seguinte: se alguém quiser vir após mim. Jesus inicia fazendo um convite. Ninguém, meu amado, é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado a fazer a vontade de Jesus. Ninguém é obrigado a crer em Jesus. Mas se você quer ser salvo, se você quer seguir a Jesus Cristo, se você quer servir ao Senhor, é necessário aceitarmos esse convite de bom grado. É necessário, meus irmãos, nós darmos crédito ao convite de Cristo e aceitar o chamado que Ele tem para mim e para você nessa noite. É um convite a ser salvo, é um convite à salvação. Aí a segunda parte, meus irmãos, desse versículo vai falar assim: negue-se a si mesmo. Primeiro, Jesus convida: se alguém quer vir após mim, Ele faz um convite. Quem aceita esse convite, meu irmão, de seguir a Cristo, é imputado sobre ele uma condição. Nós não podemos seguir a Jesus Cristo de qualquer maneira. Nós não podemos seguir a Jesus fazendo aquilo que nos agrada, fazendo aquilo que é da nossa vontade. Jesus vai falar assim: aquele que quer vir após mim, se alguém quer me seguir, quer me servir, negue-se a si mesmo. O que Jesus quis dizer com negar-se a si mesmo? Meus irmãos, Jesus aqui está falando de uma condição que todo discípulo de Cristo, que todo seguidor de Jesus deve exercer na sua vida cristã: negar-se a si mesmo. Meus irmãos, nós sabemos que negar a nós mesmos é algo muito, muito difícil. Não é fácil. Aquele que falar que é fácil, meu amado, está mentindo.
ou eu estou no lugar errado. É impossível, meus irmãos, nós irmos contra os desejos do nosso corpo, contra os desejos muitas vezes do nosso coração, e não sermos colocados em uma batalha entre alma e espírito, entre o certo e o errado, entre aquilo que agrada a Deus e o que não agrada. Paulo vai falar o seguinte, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo, ou seja, os que servem, seguem, obedecem a Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e vontades. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O que Paulo quis dizer? Aquele que aceitou o convite de ser cristão, aquele que crê em Cristo, ele crucificou a sua carne, ou seja, mortificou a sua carne. Agora ele vive em espírito. Paulo vai dizer, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se vivemos para Jesus, façamos aquilo que agrada ao Senhor. É por isso que Jesus vai falar, negue-se a si mesmo. É viver, meus irmãos, uma vida de acordo com a vontade de Deus. É viver em santidade. Quando nós falamos de santidade, nós não falamos de uma vida livre de pecado. Pelo contrário, todo ser humano, enquanto ele não morrer, ou enquanto Jesus não voltar, ele leva esse fardo do pecado sobre a vida dele. Então é impossível, meu irmão, alguém não ter um combate entre carne e espírito na sua vida. Mas a santidade, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através da oração, através do jejum, ela nos leva, nos incentiva, nos impulsiona a desviarmos do pecado, a vivermos uma vida de acordo com a palavra do Senhor, com a vontade de Deus. Não é fácil, mas com essas armas que nós temos, a oração, o jejum, a palavra de Deus, o Espírito Santo, nós somos impulsionados a fazer a vontade do Senhor. Livro de Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Paulo vai falar assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo vai falar para que nós nos apresentemos ao Senhor em santidade, mas não somente de espírito, mas de corpo também. E ele vai falar no verso 2, e não sedes conformados com esse mundo. Ou seja, não viva de acordo com o mundo, não obedeça às regras do mundo. Se o mundo fala que fazer tal coisa é bom, mas vai contar na palavra de Deus, não faça. Se o mundo vai falar que fazer algo, por exemplo, como roubar, se o mundo incentivar você a se prostituir, se o mundo ensinar isso, mas a palavra de Deus for contrária, tudo aquilo que for contra a palavra do Senhor, não vai de acordo. Abandone, ignore, faça de conta que você nem está ouvindo. Ele continua dizendo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós buscamos a viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas querem viver as bênçãos do Senhor, querem viver a vontade de Deus, mas sem a renúncia. Isso é impossível. Renúncia é algo que está interligado à vida do cristão, é algo que ele não vai escapar enquanto não morrer ou enquanto Jesus não voltar. Renúncia.
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora a terceira parte desse versículo, Jesus vai falar: tome sobre si a sua cruz. Tomar sobre si a sua cruz. 1 Coríntios 1,18 vai falar o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, os que estão perdidos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando vai falar tomar sobre si a sua cruz, é você, meu amado, passar a compreender que quando você aceita o chamado de Cristo, você aceita, você entra numa condição de negar a você mesmo, de negar seus desejos, como já falamos. Aí Jesus vai falar: tome sobre si a sua cruz. Meus irmãos, todos nós sabemos que quando Cristo carregou a cruz, foi um fardo muito pesado. A Bíblia relata que um certo Simão Cirineu foi quem ajudou Jesus a carregar a cruz, devido a tantos ferimentos que ele tinha no seu corpo, devido ao cansaço, devido à perda de sangue, devido à perda de líquido. Jesus estava desfigurado. Jesus estava com seu corpo destruído. E ele não aguentava mais carregar a cruz. Até que esse homem ajudou ele a chegar até o Gólgota. Meus irmãos, havia cruzes, o caminho que ele percorreu carregando a sua cruz foi algo doloroso. Então, quando Jesus fala, tome sobre si a sua cruz, ele quer deixar bem ciente para nós, meus irmãos, que a vida do cristão tem provação. A vida do cristão, ela tem dificuldade. O cristão vai passar por tribulação. O cristão vai passar por afrontas. O cristão vai passar por muita coisa, meu irmão. O cristão, ele não é isento dos problemas desse mundo. O cristão, ele não é isento de passar tribulações, de passar provações. O cristão, meu irmão, não está livre de nenhum mal desse mundo. Mas Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, o povo da igreja de Roma passava muita tribulação, passava muito problema, passava muita angústia. O povo de Roma era perseguido, era morto por causa de Jesus. Pessoas que compreendiam o real motivo da crucificação de Cristo. Pessoas que compreenderam qual era a mensagem, a boa notícia do Evangelho. Pessoas que entenderam que o Evangelho, ele nos garantia salvação e não uma vida tranquila. O Evangelho nos garante vida eterna, não uma vida sem problema. O Evangelho nos garante a salvação, não nos garante prosperidade. O Evangelho nos garante salvação, mas não nos garante saúde. O Evangelho nos garante salvação. É a única garantia que nós temos do Evangelho, salvação. Algumas pessoas, meus irmãos, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer problema, por mínimo que seja, já começa a murmurar, já começa a reclamar. Mas, irmãos, se nós tomarmos, por exemplo, os irmãos da igreja primitiva, lá do livro de Atos, logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o quanto a igreja padecia. E a igreja não era somente afrontada por calúnias. Muitas pessoas hoje ouvem uma calúnia e já querem desistir. Muitas pessoas ouvem uma calúnia e já querem tirar satisfação. Aquela igreja
Eles eram levados à morte. Eles eram apedrejados como o primeiro mártir foi. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, logo após a assunção de Cristo, logo no início da igreja, ele foi apedrejado, ele morreu, mas ele estava tão convicto da mensagem do Evangelho, que quando ele estava ali morrendo, sendo apedrejado, ele disse: eis que vejo o céu aberto. Ele viu Jesus sentado no trono e os anjos do Senhor. Olha que linda a mensagem que Estevão transmite para nós. Ei, está sendo apedrejado? Você está sendo açoitado por causa de Cristo? Tá não. É só uma calúnia. É só uma difamação. Fique em paz. Isso aí não vai te matar, não. Não desiste por causa disso, não, meu irmão. A vida do cristão é assim mesmo. O cristão que não tem problema, meu irmão, ele está seguindo um Jesus errado. Porque seguir a Jesus coloca em nossa vida dificuldades, provações, muitas vezes coisas que não gostaríamos de passar, mas somos cristãos. Nós temos que estar cientes de quando nós assumimos um compromisso com Cristo, que quando a Bíblia fala assim, se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Mas quando somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. E o mundo, quem rege o mundo, quem jaz no mundo, maligno. Quando você se coloca na posição de amigo de Deus, automaticamente você é inimigo do diabo. E o diabo, meu amado, ele quer te destruir. Ele quer ver a tua queda, ele quer ver você perder o foco da salvação. Então, o que ele vai fazer para a sua vida? Ele vai tentar te destruir da maneira que ele puder. Vai atacar a sua família, vai atacar a sua saúde, vai atacar a sua mente. Mas é aí que está a questão, quando aquele que está firmado em Cristo, ele passa pelas provações, ele passa pela angústia, ele passa por tantas outras coisas, mas continua firme com Jesus. Não é fácil, meus amados, seguir a Cristo. Mas nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem somos, nós sabemos quem nos salvou. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. E que se Ele vive, nós também haveremos de viver com Ele. Nós sabemos que se Ele vive, Ele fez a promessa da vida eterna, e se Ele vive, Ele está vivo para cumprir. Aleluia! Nós temos que ter, meus irmãos, a convicção da salvação em nossa mente. É por isso que lá no livro de Efésios, no capítulo 6, se eu não me engano, Efésios 6, isso mesmo, Paulo vai falar assim, tomai também o capacete da salvação. O que ele quer dizer com o capacete da salvação? Um capacete tem a função de proteger a cabeça. Então é você estar protegido a sua cabeça com a salvação. Meu irmão, o capacete protege de tanta coisa numa guerra. Assim, somos nós nessa batalha espiritual que nós vivemos quando nós servimos a Cristo. Embora venham pensamentos do diabo, embora venham fofocas, embora venha filosofias erradas, pessoas falar que nós estamos no caminho errado, você está com o capacete da salvação, você está blindando a sua mente contra tudo aquilo que fala que a salvação não existe, contra tudo aquilo que vai falar que a vida eterna é mentira. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele vai dar essa ideia da armadura de Cristo. É muito interessante você estudar aí na sua casa. Leia Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 18. Para você compreender que nós estamos em guerra. O crente, ele está em guerra. Irmãos, continuando. A quarta parte desse versículo nós dividimos em 4 partes. Aquele que quer vir após mim, primeiro. Segundo, negue-se a si mesmo. Terceiro, tome sua cruz. E agora o quarto, para encerrarmos esse versículo. E siga-me. Jesus vai falar que ele deve seguir a Cristo também. A palavra seguir significa andar no mesmo ritmo, caminhar
na mesma direção. O que é seguir a Cristo? É fazer o que Cristo fazia. É viver como Cristo vivia. 1 João, irmãos, eu estou usando muito a Bíblia hoje. É para os irmãos terem noção do que eu estou falando. Eu não estou inventando, eu estou que nem Paulo. Paulo falou assim: eu não vim até vocês com palavras de persuasão. O que é persuasão? Palavras que enganam, palavras que chantageiam, palavras que muitas vezes não são verdadeiras, mas através daquela sabedoria humana, eles caluniam, eles distorcem as pessoas, mas não. Paulo falou assim: eu fui até vocês com palavras de espírito e demonstração de poder. Eu estou usando, meus irmãos, é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia vai falar em 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao 6 eu quero ler. Nós estamos falando de seguir Jesus. E seguir quer dizer andar no mesmo caminho, caminhar na mesma direção. E ele vai falar o seguinte, primeira carta de João 2, do 3 ao 6. E nisto sabemos que conhecemos. Conhecemos quem? É Jesus. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Agora o verso 6, que é o mais importante. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O que Jesus disse? Siga-me. Seguir quer dizer caminhar na mesma direção, andar no mesmo caminho. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Recebemos o convite, aquele que quer vir após mim. Eu quero. Negue-se a si mesmo, eu preciso negar a mim mesmo. Tome a sua cruz, preciso estar ciente dos problemas e tomar a minha cruz. E siga-me. Viva como eu vivi. Como Jesus viveu? Não posso saber se eu não ler a Bíblia. Se eu não ler os Evangelhos, se eu não ler o Novo Testamento, eu jamais saberei como Jesus viveu. Eu somente posso saber a respeito de Jesus através das Sagradas Escrituras. Jesus, primeiro de tudo, foi um homem amoroso. Se não tivesse amor, jamais morreria por nós. Segundo, misericordioso. Ele nos perdoou, embora não mereçamos, embora somos ingratos. Ele nos perdoou. Jesus teve compaixão. É necessário termos compaixão. Jesus obedecia ao Senhor. É necessário obedecermos ao Senhor. Irmãos, viver uma vida como Jesus viveu é necessário para nós. É impossível que sejamos exatamente como Ele foi. Mas devemos procurar a cada dia nos aperfeiçoar. Nós vamos continuar pecando. Nós vamos continuar errando. Porque estamos na terra. Porque estamos nesse corpo caído no pecado. Mas a cada dia nós vamos buscar a santidade. A cada dia vamos buscar viver uma vida que vai agradar ao Senhor. Como fazia Jó, um homem que se desviava do mal. Assim deve ser a nossa vida. Que nós possamos nos desviar do mal. Então, só para a gente recapitular, só para a gente lembrar um pouco. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Muitas pessoas acham que a salvação é só você morrer, não falando de religião, porque muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos protestantes erram muito nessa parte também. Muitas pessoas acham que após a morte é só você rezar um terço, é só você fazer uma missa de 7º dia, que a pessoa está salva. Não. A salvação é exclusivamente individual. Ninguém pode salvar ninguém. A única pessoa responsável pela sua
Salvação é ela própria. A única pessoa responsável pela minha salvação sou eu mesmo. E a única maneira de sermos salvos é aceitando o convite de Cristo. Fazendo tudo isso que nós já falamos até agora. É a única maneira de sermos salvos. Só seremos salvos através de Jesus. Só seremos salvos através da sua graça, através da sua misericórdia. Quando nós somos salvos? Romanos, capítulo 10. Romanos, no capítulo 10, verso 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por que é necessário crer que Jesus é Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos? João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, continuando, no verso 25 do Mateus capítulo 16, verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, e quem a perder por amor de mim, a achará. O que Jesus quer dizer? Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Aqui Jesus vai falar tanto de viver uma vida com a minha vontade própria, tanto também ele vai falar a respeito daquelas pessoas que acham que é necessário fazer algo para ser salvo. Como, por exemplo, dar esmola, fazer o bem. A primeira parte. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas hoje falam consigo mesmo: olha, tô novo, vou estudar, vou investir na minha vida profissional, para que quando eu estiver mais velho eu ficar tranquilo. Essa é uma das maneiras de salvar a sua vida, segundo o ser humano. Segundo o ser humano, o que é ter uma vida boa hoje? É você possuir um bom carro, uma boa casa, é você possuir um emprego bom, ganhar um bom salário. A visão do mundo aí fora é essa. Mas quando nós paramos para analisar o que é a nossa vida, nós nos damos conta que tudo isso não vale de nada se nós não formos salvos. Irmãos, certa vez, Lucas 19, deixa eu achar aqui, Lucas capítulo 19, se eu não me engano, só para mim ter certeza. Não é Lucas 19 não, peraí, deixa eu achar aqui. Vai ser Lucas capítulo... Lucas capítulo 12, verso 16. Aqui nós estamos falando sobre pessoas que só se preocupam com a vida terrena e se esquecem da eterna. E sobre isso, existe uma parábola que o próprio Jesus contou que ela se encaixa muito bem nesse contexto. Lucas 12, 16. E Jesus disse uma parábola. A fazenda, a herdade de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele falava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: isso farei. Derrubarei os meus celeiros, farei maiores, e ali recolherei todas as minhas frutas e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos longos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Esse homem, meus irmãos, ele alcançou como se fosse hoje o ápice
de uma vida financeira estável, um homem que não precisava de mais nada, não precisava mais trabalhar. Ele tinha dinheiro e mantimentos para o resto da sua vida. Tanto que ele fala assim: alma, come, bebe e folga. Ou seja, vamos viver uma vida tranquila, que eu tenho alimento, eu tenho dinheiro para muitos e muitos anos. Mas assim acontece com o homem insensato, com o homem imprudente. O que acontece? Ele se esquece que amanhã ele pode morrer. E o que acontece? A pessoa se deixa levar pelos bens, pela riqueza, e se esquece da vida eterna, se esquece da sua alma. Aí Deus pergunta àquele homem: hoje pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Algumas pessoas procuram salvar a sua vida somente nessa terra. Ou seja, procuram uma vida boa somente nessa terra. Mas se esquecem da vida eterna. Que, olha, não tem comparação. Não dá nem para comparar o valor que a vida eterna tem diante dessa vida caída nossa. Meus irmãos, se nós soubéssemos o valor que tem a nossa alma, nós abandonaríamos tudo que desagrada ao Senhor e buscaríamos viver de acordo com a sua vontade. Porque a nossa vida terrena, vamos basear uma pessoa para viver bem aí 80, 90 anos. O que é 90 anos diante de uma eternidade? Nós apostamos tudo, investimos tudo, gastamos nosso tempo, gastamos nossos recursos, nossa saúde em algo que dura pouco e não gastamos um minuto sequer na oração, não gastamos um minuto sequer lendo a palavra de Deus, não vamos a um culto, não vamos a uma missa, não fazemos nada para o reino de Deus e ainda queremos morrer e ir para o céu. Não tem como, meus irmãos. Não tem outra maneira. É somente através de Jesus. E para ser salvo em Jesus, você precisa mudar de vida. Essa palavra fala comigo também. Outra coisa que se encaixa nessa questão, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Aqui também se encaixa a questão daquelas pessoas que acham que porque dão esmola, dão cesta básica, dá sopão para alguém, a pessoa talvez ache que porque ela faz isso ela está salva. Não. Um salvo precisa fazer boas obras. É necessário você fazer obras. Você dar esmola é necessário. Você agasalhar alguém é necessário. Você ajudar o seu próximo é necessário. Isso é uma ordem de Jesus. Jesus disse assim, nisso conhecereis que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que é amor ao próximo? É tomar a dor do próximo. É me colocar no lugar da pessoa. Isso é necessário. Mas isso somente não salva. A única maneira de sermos salvos é através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8. Está até aqui na minha canequinha. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pelo perdão do Senhor. Não há nada que possamos fazer para ser salvo, mas um salvo deve fazer aquilo que é bom para o seu próximo. Continuando aqui para não ficar muito tarde, a segunda parte. E todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. Fala sobre a vida eterna. Fala viver para Jesus, abandonar o mundo e viver os planos de Deus. Olha que interessante. Muitas vezes nós achamos que é pesado nós vivermos a vontade de Deus. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Verso 18 e 22. Aqui Jesus chama os primeiros discípulos. Nós estamos falando sobre chamado, sobre Jesus chamar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Olha que interessante. Mateus 4,18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam redes sobre o mar, porque eram pescadores. E disse Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Jesus convidou aqueles homens. Eles nem pensaram duas vezes. Aceitaram o convite de Cristo. Jesus disse: vinde após mim e eu farei pescadores de homens. Verso 20. Então eles, deixando as redes, seguiram-no. Meus irmãos, eles ouviram o chamado de Jesus e seguiram ele. Assim deve ser a nossa vida. Hoje, nessa noite agora, nós estamos ouvindo um chamado de Jesus. Um chamado a vir após ele. Aí você me pergunta, mas Jesus chamou esses discípulos? Eles obedeceram? E como assim eles ganharam a sua vida? Meus irmãos, esses homens, esses discípulos de Jesus, eles sofreram na terra, padeceram pelo nome de Cristo, foram açoitados, mas as obras que foram feitas através da vida desses homens ecoam até hoje aqui. Os ensinamentos de Pedro, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, Tiago, tantos outros discípulos do Senhor, falam até hoje. A obra desses homens não parou, continua até hoje nas nossas vidas. E além de tudo, esses homens alcançaram a vida eterna. Meus irmãos, que nós possamos lutar pela vida eterna, que nós possamos buscar a vida eterna, que nós possamos, meus irmãos, fazer como Paulo disse, não nos embaraçar com as coisas dessa terra. Eu não estou falando aqui para você não trabalhar mais. Como vai trabalhar? É uma ordem de Deus, meus irmãos. Deus falou assim, do suor do teu rosto comerás. Entendeu? Nós temos que trabalhar. O que eu estou falando é o seguinte: invista o seu tempo no reino de Deus. Não invista seu tempo somente nessa terra. Não gaste seu tempo somente com aquilo que perece, mas gaste o seu tempo com Deus, com aquilo que é eterno, com aquele que pode nos salvar, com aquele que vai nos dar a vida eterna. Esses homens padeceram, sofreram, foram martirizados, mas estão com Cristo. Imagina o tamanho da recompensa, do galardão que esses homens vão receber. Heróis da fé, grandes homens de Deus, exemplos para nós. Eles estão, meus amados, com Jesus nesse momento. Aleluia! Chega a dar uma alegria de falar isso. Há esperança para nós, meus irmãos, ainda há esperança. Mesmo no leito da morte, ainda há esperança. Evangelho de Lucas, meus irmãos, lá no capítulo 20. Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23, verso 43. Um ladrão estava crucificado ao lado de Cristo, reconheceu a sua condição de pecador e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, meu irmão, mesmo no leito da morte, ele foi salvo. E hoje nós estamos aqui com saúde, podemos ser úteis para o reino de Deus, podemos fazer algo para o reino de Deus, e estamos desperdiçando o nosso tempo com tantas outras coisas que passam, e nos esquecendo de dar o valor para as coisas eternas, para as coisas de Deus. Para encerrarmos agora, o verso 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Cristo nos faz uma pergunta. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Aqui Cristo vai falar de fama, de riqueza, de poder. O que adianta, meu irmão, o homem ter tudo nessa vida, mas não ter a vida eterna? Não adianta nada.
pode ser a pessoa mais rica do mundo. Não adianta nada tanta riqueza sem a certeza da vida eterna. Aí Jesus faz mais uma pergunta: que dará o homem em recompensa da sua alma? Meus irmãos, no momento da morte, nós não vamos chegar para Jesus e falar assim: quanto que é o meu pecado? Jesus não vai falar assim: é tantos reais. Não. A Bíblia vai falar que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com o sangue de Jesus. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. A salvação só é alcançada através da nossa fé em Jesus Cristo. Meus amados, se nós compreendêssemos o valor da nossa salvação, se nós compreendêssemos o quanto vale a nossa alma, quanto vale a nossa alma? A nossa alma vale a vida do Filho de Deus. Você daria o seu filho para morrer por alguém? Você penduraria teu filho numa cruz por alguém que você nem conhece? Você faria isso? Eu não faria. Eu tenho meu filho, eu não daria meu filho por ninguém. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é-nos feito um convite, meus irmãos, à salvação. Hoje é-nos feito um convite à vida eterna através de Jesus. Esse convite de Jesus ainda está de pé. Esse convite de Cristo, ele ecoa até hoje, mais de 2000 anos após a sua morte e ressurreição. Ele ainda está de braços abertos para nos perdoar, para nos salvar. Basta nós tomarmos essa atitude. Que atitude? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, aquele que quer ser salvo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Que nós possamos, meus irmãos, dar valor à nossa alma, dar valor à vida eterna, gastar o nosso tempo, gastar a nossa vida com aquilo que é eterno. Deixemos todos os embaraços dessa vida para trás e prossigamos a carreira com fé em Cristo Jesus. Porque o que nos aguarda, meus irmãos, é a salvação. O que nos aguarda é um céu de glória. O que nos aguarda é a presença de Deus. Por que nós falamos salvo? Por que alguém é salvo? Porque existem dois caminhos: céu e inferno. Se você está no céu, você foi salvo da ira de Deus, do inferno. Se você não está no céu, meu amado, infelizmente, para toda uma eternidade, assim como o céu é eterno, o inferno também é eterno. Uma eternidade longe de Deus, diante de sofrimento. A Bíblia fala, muitas vezes Jesus falou, ali onde haverá pranto, choro e ranger de dentes. Ranger de dentes significa uma dor inexplicável. Eu não quero ir para esse lugar, eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero ir para o céu, aleluia. Eu quero morar junto com Jesus. Eu quero abraçar Ele quando chegar lá e agradecer. Falar: Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela salvação. Obrigado pela vida eterna. Aleluia. Embora nós não mereçamos, meus irmãos, mas Ele nos amou. A porta da salvação está aberta. Qual porta é essa? Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que passar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, meus irmãos, é a única solução para a nossa vida. Que nessa noite nós possamos reconhecer que nós precisamos de Jesus. Eu quero encerrar nessa noite com uma oração, uma breve oração. Irmãos, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Assim como aquela parábola
assim como aquela parábola do semeador, que o nosso coração seja um terreno fértil para a palavra do Senhor, palavra essa que foi ministrada nessa noite. Vamos orar nesse momento, feche teus olhos. Papai querido, graças te damos, Senhor, por podermos estar aqui mais uma vez na tua presença, te louvando, te engrandecendo, aprendendo mais da tua palavra. Senhor, nessa noite nós vimos, ó Pai, que sem o Senhor é impossível sermos salvos. Nós vimos também, ó Deus, que muitas vezes nós não damos o valor ao Senhor que o Senhor merece. Papai, nos perdoa por isso. Tem misericórdia de nós, Pai, porque nós somos muito falhos. Nós abandonamos o Senhor por pouca coisa. Nós deixamos de estar, Pai, na Tua presença muitas vezes para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa carne. Mas nessa noite eu te peço, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, molda a nossa vida. Molda, Pai, o nosso caráter. Nos ajuda, Pai, a te seguir. Nos ajuda, Deus, a obedecer, a aceitar o teu convite de te seguir. Papai, que nós possamos gastar o nosso tempo com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é eterno, com aquilo que te agrada, ó Pai, no nome de Jesus. Papai, se alguém nessa noite tem alguma dificuldade de aceitar esse convite, eu peço ao teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, que é aquele que nos convence dos caminhos maus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha convencer essa pessoa, Pai, do seu pecado e que venha abrir os olhos espirituais, para que possa viver uma vida na Tua presença, Senhor, para que possa Te buscar, para que possa, meu Deus, abrir, Senhor, o coração para o Senhor entrar nessa noite. Guarda a nossa alma, guarda a nossa vida, guarda a nossa família. Tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Pai, nos ensina a te buscar em primeiro lugar. Pai, nos ensina a confiar no Senhor. Nos dê, papai, a salvação. Nos dê a vida eterna, Pai. Através, ó Pai, da nossa fé no Senhor, aumenta a nossa fé. Papai, é o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, fique na paz do Senhor. E lembre-se que o convite ainda está aberto, basta nós aceitarmos. Fiquem na paz do Senhor. Se precisar de alguma coisa, mande uma mensagem, manda no meu WhatsApp, manda aqui no Facebook. O que nós pudermos estar ajudando, nós vamos fazer. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado por assistir. Fiquem na paz do Senhor.